Fala, meus amigos, tudo beleza? Esse é o terceiro vídeo da sequência dos vídeos que virão a seguir na montagem aí do dashboard do CFO. Eu sou o segundo tenente PM estagiário Eduardo, da turma do QA 2022, e esse é o projeto da administração virtual. Então vamos lá. No vídeo 1 e no vídeo 2, eu fiz basicamente uma apresentação do Google Drive e como ele vai armazenar a estrutura que vai suportar a nossa administração. Já aqui dentro do dashboard aqui da turma Fúria, deixa eu puxar isso aqui para lá. Já aqui dentro aqui do Drive do CFO Fúria, eu vou explicar para vocês aqui de forma bem rápida, básica e sucinta, como é a operacionalização da ferramenta Google Forms. Eu vou deixar aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo aqui, um curso completo para quem quiser estudar o Google Forms de forma mais avançada, tá ok? Mas aqui, nesse vídeo aqui meu aqui, o objetivo dele é levar direto ao ponto para a gente poder trabalhar em cima das questões pertinentes aqui à nossa prática, beleza? Sem muita firula, vamos diretão ao ponto. Quer conhecer o Google Forms de forma mais bem elaborada, de forma mais avançada, de como fazer as migalhas do Google Forms, curso completo, está embaixo aí no link aí na descrição. Então vamos lá. Quando você clica aqui com o botão direito aqui, ó, ele te dá a opção aqui de você utilizar o Documentos Google, que é o Google Docs, planilhas Google, que é o Google Sheets, apresentação, que é como se fosse o PowerPoint do Excel, né, do PowerPoint da Microsoft, mas aqui ele tem esse nome diferente. E aqui o formulários Google, que é o Google Forms, beleza? Aqui para baixo, se você clicar, você tem mais outras opções e tal, mas basicamente o que a gente vai utilizar é o Google Formulário, planilhas e o documentos. É a coisa básica, tá, gente? A gente não vai caçar chifre e cabeça de cavalo, não. Bom, vamos começar explicando aqui o que é e como a gente pode utilizar o Google Forms aqui na nossa prática aqui. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com a gente. Aliás, vou citar mais de um exemplo. Vou citar uns 3 exemplos aqui, mas na verdade são vários, tá? Que aconteceu aqui na turma do QA, que a gente utilizou o Google Forms. Na verdade, ele é utilizado diariamente pelo chefe de turma. Mas quando nós tivemos que fazer a compra da espada, mais de uma empresa se interessou. E aí nós tivemos que fazer uma consulta entre os alunos. Você está aparecendo no vídeo e eu estou gravando aqui para os alunos. Dá tchau aí para os alunos aí. Oi, meu amor, quer falar comigo? Desculpa aí, gente. Eu não sei se eu volto a gravar ou se eu continuo. Isso acontece. É, onde eu estava? Bom, em espada. E aí, quando nós tínhamos as empresas para decidir qual seria a escolha da maioria dos alunos, para a gente perguntar em 2 pelotões de 80 alunos cada um, ia ficar algo moroso, né? Aquele processo mais lento. Então, assim, a fim de dinamizar a coisa, nós criamos um formulário, onde o formulário ele gera um link. Esse link a gente coloca no grupo do WhatsApp, e aí o próprio aluno ele tem um prazo para responder ali. Ele vai lá no formulário, vai ter a foto, né, da espada, do modelo. Na verdade, a gente já vinha já apresentando tanto, tanto o modelo da Ibéria quanto o outro modelo da outra empresa. A gente já vinha já mostrando, né, nos grupos do WhatsApp. Então os alunos basicamente já conheciam como era o modelo. Nós levamos para o auditório, o colega teve a oportunidade de pegar a espada e ver toda a parte trabalhada, enfim, o cromo. Então, assim, o colega meio que já conhecia, né?
E aí só ficou a questão mesmo do preço, do orçamento e qual modelo qual modelo ele iria escolher. E aí, assim, o que que nós optamos? Como por formatura teria que ter uma padronização. E aí a gente não queria que cada um, né, nem foi autorizado, cada um tem um modelo de espada. Não foi assim. Tem que ser todos com um único modelo. Então, o voto da maioria iria vencer, né? E aí nós fizemos um formulário perguntando qual modelo a pessoa iria escolher. Como a turma é muito grande, a gente tem colega que mora no interior, e enfim, foi feito um formulário, eles responderam e foi decidido pela Ibéria, que é a espada imperial da nossa formatura. Muito bonita, por sinal. Recomendo aí para vocês aí. Bom, outra questão que a gente usou o formulário foi na escolha do salão para a formatura. É, tinha a comissão de festas foi para a rua, né? Cada final de semana eles se reuniam e aí surgiram vários orçamentos, vários salões. E aí, como cada um tem uma realidade financeira, né? A gente teve que adequar isso daí e de acordo com a maioria também. Porque gosto é aquilo, né? Subjetivo. Mas a gente fez o voto e a maioria no formulário escolheria. E assim nós escolhemos. Outra questão que nós utilizamos o formulário com relação à comissão de festas foi no quesito número de convidados. A gente cria o formulário, faz as perguntas, a pessoa lá pelo celular dela, ou então pelo notebook, vai lá e responde, e ele já diz quantos convidados ele quer levar. É, porque, até mesmo no pagamento, nós fechamos o pagamento tem um evento que eles deram para a gente, né? Um dia só para os alunos mesmo, antes do baile da formatura, para a gente poder utilizar toda a estrutura do salão e tal. E quem não fosse querer esse dia, então tinha um outro valor. E aí no formulário a gente conseguiu adequar tudo isso daí. Então, assim, o colega que. Imagina, você tem um chefe de turma que vai fazer a apuração. Aí você tem um pessoal da comissão que vai fazer uma outra apuração e essa apuração da festa é longa, é demorada, não tem jeito, é demorada. Então, assim, quer ver uma outra questão que nós utilizamos o formulário foi na compra do abrigo, que o pessoal acabou até não comprando, mas isso foi utilizado. Ali a galera, o pessoal estava escolhendo o tamanho, enfim. O próprio aluno, isso é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo de você ter a resposta na tua mão. É em tempo real. O cara foi ali, respondeu, acabou, está resolvido. O que mais que eu ia falar sobre o formulário? Sim, o sanitarista, por exemplo, como é que ele utilizava o formulário? Aqui na turma do QA, nós temos é, muitos colegas já com idade avançada, né? São poucos que estão chegando ali com uma idade em que não vai ter problema de saúde, assim, mas tem, né? E aí o que acontece? O sanitarista, a fim de fazer o levantamento de quem era apto B, logo assim que começou o curso, nossa, era um trabalho muito grande, porque ninguém se conhecia, a gente não tinha telefone, não tinha contato de ninguém. Na turma do CFO é menor, então, assim, já é mais fácil, né? O pessoal o pessoal se vê todo dia, então acaba sendo bem mais fácil. É, e aí, às vezes tinha colega que estava morando em Campos, colega que estava morando em Pádua, colega que estava morando em Itaperuna. Como é que esse cara vai fazer para mandar o laudo médico dele, o período, tudo? Como é que faz, então? Ele fazia como? Ele enviava pelo formulário. Nós fizemos o formulário para quem era apto B, a pessoa ia lá, respondia o formulário e fazia o upload de toda a sua documentação médica. Esse upload no formulário automaticamente ia para dentro de uma pasta criada dentro da estrutura do Google Drive. Ou seja, é uma parada automática, porra, vai te dar um feedback muito legal, um retorno muito rápido, você consegue acompanhar em tempo real o percentual dos colegas que já fizeram já o preenchimento, a votação, sem contar que lá dentro vocês ainda têm algumas camadas de segurança ou não. E aí eu vou explicar como é que é. Então, olha só, vamos começar aqui, vou criar aqui um formulário
que é o que a gente usa lá diariamente, que é o formulário da apuração dos chefes de turma. Eu não vou criar ele. Se eu clicar aqui nessa opção aqui de criar formulário, ele vai criar o formulário bem aqui embaixo, aqui, tá vendo? E se vocês lembrarem aqui do projeto, ó, deixa eu tirar a câmera aqui da frente aqui. Se vocês lembrarem aqui do projeto, do QA, eu estou aqui, tá vendo? Se eu entrar aqui na turma de vocês aqui no CFO, eu estou aqui. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, criar um formulário aqui agora, ele vai criar um formulário aqui, entendeu? Que seria como se fosse aqui ao lado aqui, e eu não quero. Esse formulário, ele vai gerar para vocês um banco de dados que vai ser o maior banco de dados da turma do CFO. E como é que a gente faz para saber a quantidade de linhas que ele vai precisar? Eu vou explicar para vocês aqui. Ó, esse daqui é o nosso banco de dados aqui da turma do QA. Quando esse banco de dados foi criado, a gente precisou fazer umas contas, né? Nós somos lá 160 alunos aproximadamente. Tem os liminares e tal, mas quando foi criado 160 alunos. Nós sabemos que são previstas 3 apurações diárias, manhã, tarde e noite. E aí, o que eu pensei na hora de elaborar isso daqui? Se você parar para pensar que, em tese, tá? Em tese, aquele aluno ali, ele pode dar alteração ou não, então vamos errar para mais, né? Tipo assim, não são os 160 alunos que vão dar problema no mesmo dia. Mas, de qualquer forma, o que é previsto é que você tenha que fazer a apuração, no nosso caso lá em específico, de 160 alunos, 3 vezes por dia. 160 vezes 3, 480. Então, assim, olha só quanta alteração o cara teria que lançar. 480. Lançar não, perdão. Aprovisionar. Ele tem que ter guardado 480 linhas ali naquele dia, só por questão da quantidade do efetivo do curso. E aí, no nosso caso ali, se fosse multiplicado 480 vezes a quantidade de dias até 15 de dezembro desse ano, que seria o dia da nossa formatura, a gente ia precisar de um banco de dados que suportasse até 77.600 linhas. E aí eu comecei a parar para pensar na logística que isso levaria. Porque cada lançamento de um aluno é uma linha que gasta aqui, ó. Tá vendo? Aí, imagina, eu vou ter que abrir um banco de dados que suporte 77.600 linhas, que seria no nosso caso do QA. E como é que eu faço para achar a quantidade de aprovisionamento da turma do CFO? Eu vou trabalhar com uma conta bem larga, tá? Vou ignorar, descontar, não vou nem fazer conta de sábado, domingo, feriado ou algum dia que vocês venham a ficar em casa. Então, vamos fazer a conta básica, básica, básica. Olha só, são 2 anos de curso do CFO. Então, cada ano, 365 dias vezes 2, beleza? Então, a gente tem aqui o curso do CFO com aproximadamente 730 dias, é uma conta grosso modo, beleza? Vamos pegar esse cara aqui e vamos guardar na memória. Guarda ele, beleza? Tá aqui, tá guardadinho. Agora vamos limpar tudo aqui. Vamos supor que a turma de vocês tenha aproximadamente 100 alunos. E aí, você vai multiplicar esses 100 alunos por 3 apurações diárias. Lembra que eu falei a apuração da manhã, da tarde e da noite? Bom, aqui você já tem 100 alunos, apurado 3 vezes, que vai dar 300 alunos, multiplicado pela quantidade de dias. Lembra que eu guardei ele aqui na memória, os 730, 720? Ó, 300 vezes a quantidade de dias do curso do CFO. Então, a gente tem que ter para vocês aqui, ó, aproximadamente 219 mil linhas de banco de dados. O que acontece? Se você, esse banco de dados aqui, ó, que é o Google Sheets, que na verdade é como se fosse o Excel, tá? Só que o Microsoft Excel é criado pela Microsoft e o Google queria ter uma planilha e ele não poderia colocar o mesmo nome, né? Porque tem patente e aí, enfim, o Excel é detenção de marca da Microsoft. Então, o Google fez a sua própria planilha e colocou o nome dele de Sheets. É muito, muito, muito parecido, salvo alguns raros comandos que a gente vai ver na criação de dashboard. Mas, assim, basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tudo aquilo que você consegue fazer no Excel, você faz aqui no Google Sheets.
Tem algumas diferenças? Tem sim. A gente vai ver ao longo do caminho aí, tá? É, mas, assim, o Google Sheets, ele é mais voltado para a plataforma em nuvem, enquanto que o Microsoft Excel, ele voltado diretamente para você trabalhar na sua máquina, né? E aí, se o seu HD quebrar, a tua máquina, teu PC der pau aí, não tem jeito, você acaba perdendo aquela informação. Já a planilha em nuvem, no caso do Google Sheets, você sabe que ele é multiplataforma. Então, você pode acessar o Google Sheets tanto em iOS, Android, tablet, iPad, ou seja, multiplataforma. Você pode acessar no seu PC, notebook ou no Mac, tanto faz, que ele vai estar lá, vai estar salvo. Bom, olha só, voltando a falar aqui da quantidade de linhas do CFO. O que acontece? Esse banco de dados aqui do Google, ele permite que sejam armazenados até 5 milhões de linhas. 5 milhões de linhas. E aí, se você parar para pensar, olha esse número aqui, ó, 209 mil. Tá? Vou limpar ele aqui, deixa eu limpar a memória também. Se você pegar aqui 5 milhões e dividir por 219 mil, opa, nossa, se você pegar aqui os 5 milhões de linhas, que é a quantidade que esse banco de dados aqui suporta, e dividir pela quantidade de linhas que o CFO deve utilizar em 2 anos, você consegue perceber que um único banco de dados aqui consegue suportar informação para até 22 turmas de CFO. Caraca! Você imagina, um dashboard só, ele armazena informação de 22 turmas de CFO. E, ó, zero custo do erário, né, o cofre público aí, é 0,800. Costumo dizer aqui na gíria, 0,8 bola a bola. Olha que pulo do gato maravilhoso. Um único banco de dados em nuvem, não vai armazenar nada no PC, não vai pesar nada na máquina, consegue armazenar informação para 22 turmas de CFO. E eu vou fazer aqui um dashboard só para a turma de vocês aí do CFO Fúria, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui a calculadora, a gente não vai mais precisar. Vamos lá. Quando o Google Forms cria o banco de dados, ele não vem com 5 milhões de linhas. Ele vem aqui embaixo, aqui, ó, se você pegar aqui e descer, você vai ver que ele cria aqui, ó, com 500 linhas, não chega a 1.000. E aí, o que você faz aqui? Ó? Você vem aqui e coloca a quantidade de linhas aqui. Ó. Vou botar aqui 1.000, 10.000, 100.000. Mais 1 milhão de linhas. Aí eu venho aqui no adicionar mais e ele adiciona mais 1 milhão de linhas aqui, tá? Porra, só o fato de eu adicionar aqui 1 milhão de linhas, vocês já vão ter informação para CFO. Nossa senhora, muita coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Como isso daqui é um banco de dados que vai ser muito, 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 muito importante, eu dependo que ninguém tenha acesso a ele. Por quê? Lembra que eu falei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, que o projeto ele é cercado de várias camadas de segurança? Isso daqui não deixa de ser uma camada de segurança. O que eu faço? Esse banco de dados aqui, que é gerado pelo Google Forms, ele fica escondido aonde? Lembra um lugar que eu falei para vocês que ninguém conseguia mexer, ninguém conseguia acessar? Que era essa pasta aqui, comandante de companhia, arquivos sensíveis. Para vocês terem uma ideia, nem o comandante de companhia no dashboard do QA, ele não tem a permissão de editor. Isso é para garantir, a lisura, 2, garantir a inviolabilidade do banco de dados, que vai servir para embasar a vida de vocês em muita coisa, beleza? Então, olha só, como no primeiro vídeo eu já falei sobre camada de segurança, e eu expliquei algumas. No segundo vídeo, eu já expliquei mais algumas camadas de segurança. E agora, aqui no terceiro vídeo, eu já estou explicando mais algumas camadas de segurança. Então, gente, ó, tudo aqui foi pensado na forma de a gente ter um ambiente o mais probo possível, né? E que seja mostrado em tempo real com maior lisura. Isso daí a gente vai ver lá para frente. Então, ó, essa pasta aqui de arquivos sensíveis, como ele vai armazenar vários formulários, eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma pasta aqui
chamada formulários. Dentro dessa pasta aqui, ó, formulários, como aqui dentro provavelmente venha a figurar outro tipo de formulário sensível, eu acho que não, mas de qualquer forma eu já vou deixar aprovisionado, que é o caso, tá? Para a gente manter seguro. Aqui eu vou colocar aqui, ó, apuração. Apuração diária. Aí sim, beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Entra aqui na parte da apuração diária e aqui dentro eu posso criar o formulário da apuração diária de vocês, beleza? Ó, ele já está abrindo e está criando o formulário. Agora sim a gente já está dentro do Google Forms. Vamos lá, meus amigos. Olha só. Ele está pedindo para fazer o tour porque o e-mail aqui é novo, a conta é nova, e essa aqui é a primeira vez que eu utilizo o Google Forms utilizando essa conta aqui do CFO. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui você tem a paleta de cores que você pode mudar, personalizar. Tá vendo que ele está nessa cor aqui lilás? Significa que o formulário ele vai ficar com a cor de fundo lilás e aí você tem como personalizar, tá? Aí você clica aqui, ó. Você vem mudar o estilo de letra e tal. Aqui, ó, pode escolher uma imagem para personalizar, entendeu? Só um instante. Você pode escolher a imagem para personalizar, ou então outras situações aqui que é intuitivo. Você está vendo o tamanho da fonte, tá bom? Mas o que eu faço lá é basicamente manter o padrão que já vem, tá? Porque ele já vem bem otimizado, já vem em tamanho legal. No máximo aqui eu consigo, quando eu tenho que alterar alguma coisa, colocar um tom um pouco mais azulado, que fica meio mais próximo aqui do padrão das cores da PEMERG, né? Que é o azul e branco, beleza? Então eu vou fechar isso aqui. E aí, vamos lá. O nosso formulário aqui de apuração diária, bom, vamos lá. Você aqui tem um menu de escolher como a pergunta vai ser feita. Aqui, ó, você pode ser feita aqui, ó, por uma resposta curta, uma resposta longa, múltipla escolha, por exemplo, escolha dentre tais itens, qual aqueles que você vai querer. Aí você tem ali, escolhe ali, beleza. Caixa de seleção é quando você tem uma pergunta que pode ter mais de uma resposta. Tipo assim, gente, eu estou falando uma coisa bem. Quais cores você gosta? Tem preto, azul, branco e amarelo. Aí você vai lá aqui, quando é caixa de seleção, fica uma caixinha para você marcar. Eu gostei do preto, do azul. Aí envia a resposta. Ou seja, você consegue aqui nessa opção caixa de seleção responder duas vezes uma mesma coisa. Você marca lá um xizinho, só clicou, né? Ele faz um xizinho, marca no outro, ele faz um xizinho, você envia. O que você não quer, não gostou, você deixa em branco, beleza? Mas o que a gente vai utilizar aqui, basicamente, é o múltipla escolha, né? No sim ou não, ou então na resposta curta, beleza? Data, horário, a gente vai também usar de vez em quando. Essa parte aqui do upload de arquivo é a parte que eu utilizei no formulário do sanitarista, quando ele tinha que pegar a cópia da documentação médica, e aí no próprio formulário estava a opção lá, faça o upload do seu arquivo. Aí o colega clicava lá, vinha com o celular, né, escaneava aquilo ali, ou então mandava procurava o arquivo em PDF, que já estava já escaneado, e mandava pelo próprio formulário. E aí o formulário automaticamente vai criar uma pasta com o nome desse colega que enviou, entendeu? Não fica embolado, tipo assim, várias pessoas enviaram o formulário, aí o banco de dados vai estar um monte de papel ali, como é que tu vai saber para identificar quem enviou? O próprio Google Forms, ele já vai separar o nome de quem enviou, entendeu? Numa pastinha. É bem bacana mesmo. Bom, mas aqui, voltando aqui, ó, eu vou colocar aqui apuração diária, o título do formulário. Ou então eu posso colocar tanto aqui. Ah, eita. Apurações diárias.
Eu vou dar o Enter, eu vou dar o Enter, ainda não cliquei no Enter. Ele vai mudar aqui em cima o título aqui, ó. Olha lá, já mudou, beleza? Então, aqui eu posso escrever uma descrição daquilo que vai ser, né? Aqui você vai fazer apuração diária, ou então alguma recomendação do comandante de companhia, enfim, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, vamos fazer aqui a primeira pergunta de acordo com o formulário que a gente usa aqui no QA. O formulário nosso tem aqui, ó, deixa em branco, é porque logo no começo, quando eu comecei a fazer esse formulário, eu não conhecia bem a rotina, e aí eu comecei a perguntar, a ver como é que era, e acabou que depois as perguntas que estavam aqui não se fizeram mais necessárias. E aí eu não quis excluir essa coluna e excluir essa coluna, porque se você exclui isso daqui, você altera a estrutura do banco de dados que já está lá dentro do Data Studio, que é essa ferramenta aqui, ó, do dashboard. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, que é o dashboard, esse aqui é o Google Data Studio, beleza? Esse cara aqui, ele vai pegar a, a informação que está aqui dentro do banco de dados, né? Bom, aí a gente voltando para lá, aqui, ó, para as apurações diárias, a gente tem aqui a quantidade de perguntas. Como é que eu vou fazer para acrescentar mais perguntas embaixo? É aqui, ó, no botãozinho de adicionar pergunta. Aqui você tem como importar pergunta, título e descrição, colocar imagem. Nós utilizamos essa parte aqui quando foi para colocar a foto da espada, entendeu? Aí de cima aqui estava uma espada, embaixo estava outra pergunta com o desenho da outra espada, beleza? Aqui você pode colocar também um vídeo institucional com a apresentação da espada que nós fizemos lá, que a empresa mandou para a gente, entendeu? Ou seja, tem uma série de configurações que nos vídeos que vão estar embaixo na descrição, você vai conseguir entender o passo a passo direitinho, beleza? Então, voltando para cá, essa parte aqui, carimbo, data e hora, isso daqui, o próprio formulário, sozinho, ele já coloca isso. Por que isso? Ele coloca isso que é para o desenvolvedor ou administrador do formulário ter ciência exatamente qual foi a hora que o chefe de turma colocou a mão naquele link. Ou seja, colocou a mão no link, clicou, enviou, automaticamente ele já vai guardar aqui o dia, a hora, o minuto e o segundo. Pode reparar aqui, ó, hora, minuto e segundo. Isso aqui é gerado pelo sistema, ele faz isso aqui sozinho. O endereço de e-mail é uma outra camada de segurança que pode ser que exista ou não. E eu vou explicar o porquê de cada uma delas. Então, essa coluna aqui sempre vai existir, porque o sistema faz. Essa coluna aqui pode existir ou não. Mas eu vou explicar como que funciona isso daqui e vou explicar por que isso daqui é uma camada de segurança. Mais uma dentre várias que eu já falei. Olha só, quando a gente chega lá no banco de dados, a gente pesquisa aqui, ó, o número interno, o nome de escala, a hora da apuração, que no caso é a hora da apuração da manhã, da tarde, ou o dia, perdão, a data da apuração, a hora que é a apuração, se é da manhã, tarde ou noite. Aqui alguns colegas fizeram errado, né, porque é embrionário, pode ver aqui a data de maio e tal, isso aqui começou lá em abril e a gente teve que montar, desmontar, montar, desmontar. Eu fui, né, porque tive que adequar a realidade, eu não sabia exatamente. E aí depois ele foi entrando no eixo, cara. Pode reparar aqui, ó, os lançamentos, eles foram sendo lançados de forma correta. Porque até então isso aí não existia, ninguém nunca fez isso. Então, a coisa depois ele foi sendo normalizado, né? Vou falar dessa forma. E aí, vamos lá, olha aqui, ó. Aqui, ó, na primeira pergunta, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui número interno. O número interno nosso aqui, eu não sei com vocês se é feito dessa forma ou se é feita por RG, mas eu vou manter aqui o padrão que a gente está usando no QA, e se vocês tiverem alguma divergência, é só falar comigo que eu altero, beleza? Ó, aqui é o seguinte, aqui embaixo vai aparecer
exatamente o que você define aqui. Tanto é que se eu colocar aqui, por exemplo, ó, múltipla escolha, aí ele vai te dar opção 1, opção 2. Se eu colocar aqui caixa de seleção, ó, ele pode marcar as duas, pode deixar as duas em branco, pode marcar só uma, entendeu? Mas no nosso caso aqui, número interno, ele não tem nenhuma configuração que seja só para número. Então, eu vou deixar a resposta curta, que ele pode colocar tanto caractere como letra, como número, beleza? E aí, a resposta aqui vai ser obrigado a colocar. Ou seja, se o cara não preencher o número interno dele, ele não consegue passar para a próxima pergunta de baixo, entendeu? Então, ó, número interno. Agora eu vou clicar no mais para adicionar uma pergunta embaixo, beleza? E quando ele está com esse asterisco aqui, significa que a resposta é obrigatória. Se eu clicar nele aqui de volta, ó, e eu desmarcar, pode ver que o asterisco já sumiu. Ó, vou clicar aqui embaixo. Ó. O asterisco já não existe mais. Agora, se eu marcar que a resposta é obrigatória, aí a gente já sabe que o asterisco vai aparecer aqui. Tem alguns formulários que nós utilizamos em que algumas perguntas eram obrigatórias, outras eram facultativas. Então, principalmente para a comissão de festa, porque você tem que ter uma certa flexibilidade a depender da situação financeira de cada aluno. Por isso que tem pergunta que você não pode tornar obrigatória, mas isso a gente vai ver mais para frente, beleza? A segunda pergunta aqui, ó, na apuração, é apenas o nome de escala. Aí você fala assim, pô, não seria melhor você colocar só nome? Pô, meus amigos, infelizmente tem colega que tem dificuldade. Eu acho que o maior inimigo do programador, do desenvolvedor de software, é o usuário. E eu não estou te falando usuário mal intencionado, não, porque isso aí tem, não creio que esse seja o nosso caso, não. Mas é o usuário leigo, aquele, pô, o cara, é para botar o nome? O cara vai botar o nome completo. Fulano de tal, das coisas. Se for o nome de Dom Pedro, então, que era gigantesco, ferrou. Ferrou. Então, eu vou botar em caixa alta para o colega ver aquilo ali. Porra, no QA, então, a gente passou mal, porque tem uns velhinhos lá que tem pouca intimidade com informática. E aí, rapaz, o cara escreveu o nome dele completo. Meu Deus do céu, tem gente com nome que é grande pra caramba. Então, ó, vou botar em caixa alta e o restante, ó, apenas seu nome de escala. Por isso que eu coloquei dessa forma. Porque quando eu coloquei aqui, ao invés disso aqui tudo aqui, eu coloquei assim, nome. Pô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Era cada dia um padrão. Todo dia era uma loucura. Então, putz, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Apenas nome de escala, obrigatório. Porque a apuração do xerife, chefe de turma, ele não pode pular nenhuma pergunta facultativa. Nesse caso, tudo tem que ser obrigatório. Vamos manter a resposta curta, beleza? Aí vamos pular para o próximo aqui. O próximo que a gente está utilizando aqui, ó, e eu estou te falando porque eu estou falando para vocês manter esse padrão aqui, porque o comandante de companhia lá, o corpo de aluno, tem utilizado, tá? Eles estão entrando aqui para poder dar uma olhada nisso aqui. Estou te falando que por auditoria a gente sabe. Então, vou tentar manter o mesmo padrão. Aqui, ó, número interno, apenas o seu nome de escala. Aqui, a data, a hora, vamos lá, a data, ó. Aqui, eu vou escrever aqui, ó, data, resposta curta. Repara que, de forma inteligente, automaticamente, pelo fato de eu ter colocado aqui data, ele automaticamente já reconhece, ó, dentro de tudo aqui, ó, que é a opção de baixo que ele deveria marcar isso daqui. Entendeu? Então vamos pular para a próxima, porque já foi já. Aqui está mês, dia e ano. No começo, eu tomei uma surra nisso daqui, porque não está no padrão brasileiro. Mas quando ele cria o formulário, acredite se quiser, ele vai para o padrão brasileiro. Então, não esquenta a cabeça com isso, não. Vamos para o próximo. Data. Aqui é a hora que ele vai, a hora da apuração. Se é a hora da manhã, da tarde ou da noite, 7h40, 1h40, 7h18, 18h20, enfim. Aqui ele vai lançar a hora que ele deveria estar apurando, tá? Mas, ó, uma coisa vocês têm que ter em mente. Vamos supor que isso daqui seja a apuração de 7h40 da manhã, mas o cara está fazendo isso daqui às 8h30. Beleza, você vai chegar aqui no banco de dados aqui, ó, vai até estar escrito aqui 7h40 da manhã, tá? Tipo assim, 1h30 da tarde.
Mas, ó, é 1h30 da tarde, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, nessa linha aqui. É 1h30 da tarde, né? Apuração, beleza, da tarde. Mas a hora que ele enviou isso daqui, ó, era 1h57. Olha aqui, ó, 1h, 57 minutos e 15 segundos. Isso daqui, o sistema captura sozinho, automaticamente, tá? No dashboard, essa informação não vai ser puxada. Se a gente for lá para o nosso dashboard lá, ó, deixa eu colocar aqui na opção de usuário. Ó, se a gente for aqui no dashboard, aqui tem uma setinha, gente, ó, que é para vocês retraírem a aba, tá? Clica nela, você expande, ou então volta, ela retrai. Olha aqui, ó. Quando vocês vierem aqui no dashboard, vocês reparem que vai aparecer. Aqui está aparecendo a hora que o sistema pegou. Mas para vocês aí do CFO, eu não vou colocar isso daqui não. Essa data aqui, eu vou colocar a data que vocês escolherem mesmo, a data que vocês colocarem, e não a data que o sistema colocou, beleza? Na verdade, vai ser a mesma data. Se você pegar aqui, ó, a data do sistema, dia 25, a data que você lançou na mão. Por que acontece que eu fiz essa opção aqui? Porque muitas das vezes tem instrução que o horário ultrapassa. E aí, às vezes, quando o colega vai lançar, já não é mais aquela hora exata que o sistema está lançando. Então, acaba que o sistema meio que, não vou te falar que induz ao erro, mas o sistema ele é muito rígido. O sistema, como é que faz para o sistema não reconhecer que a instrução está sendo ministrada? Mas, de qualquer forma, isso daqui acaba por ser de fato, uma boa camada de segurança, beleza? Então, no de vocês, eu não vou puxar essa coluna aqui, tá? Eu vou puxar essa coluna aqui da data e essa coluna da hora. Mais para frente, a gente vai ver como é que faz para puxar a coluna para vir aqui para dentro do dashboard, beleza? Vamos voltar lá para o formulário lá. Então, aqui, ó, só de ter o fato de ter colocado a palavra hora aqui, ele já reconheceu, ó, que a opção aqui, ó, é horário, entendeu? Automaticamente. Agora, no CFO, eu acho que são 2 pelotões também. Vamos lá. Se você reparar aqui, ó, apenas seu nome, data, hora. Aqui, ó, qual pelotão você está apurando? Pô, não tem jeito, eu tenho que colocar bem didático assim, porque tem gente que não tem familiaridade. Eu poderia escrever somente pelotão, mas infelizmente, vamos manter, quanto mais didático, melhor, a coisa vai intuitiva para a mão do aluno aí que não tem muita intimidade, beleza? Então, ó, vou criar aqui mais aqui, ó, para poder perguntar aqui qual pelotão você está apurando. Qual pelotão você está... Opa, apareceu você. Qual pelotão você está apurando? Aí, aqui embaixo, olha que interessante. Uma simples pergunta aqui, ó, ele já reconhece que é múltipla escolha. Ó, olha que bacana, cara. Porra, o Google tá de parabéns, cara, nessas paradas aqui. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui primeiro pelotão. Gente, aquele sinalzinho do primeiro, eu não tenho aqui nesse notebook, ele não veio do Brasil. Deixa eu ver aqui. Isso aí eu consigo copiar e colar aqui, ó. Símbolo, número. Eu vou pegar aqui, ó. Opa, dá um Ctrl C, que ele já vai para lá. Ó, pronto. Aqui, ó. Primeiro pelotão. E aqui embaixo, a segunda alternativa. Olha lá, ele já botou o 2 sozinho, cara. Porra, o Google é muito fera, cara. Pelotão. Beleza? Cara, que maneiro essa parada. Vocês viram que eu coloquei só o 1 aqui, ele automaticamente já reconhece que tem um aqui, vai ter a opção 2. Então, ó, esse aqui, ó, primeiro pelotão, segundo pelotão. Só que ele aqui, ó, ele vai aparecer o primeiro ou o segundo. Se eu mantiver essa palavra pelotão, ele vai escrever ali embaixo. Então, isso eu estou te falando porque a coluna fica grande.
Eu não sei se eu deixo esse sinal aí ou se eu tiro para facilitar a vida de vocês. Eu vou tirar para deixar o mais enxuto possível. Qual pelotão você está apurando? Porra, não sei se eu deixo. Vou deixar, vou manter. Então, e a resposta é obrigatória. Gente, vamos lembrar que esse formulário aqui é um dos principais, tá? Então, você tem que ter aqui. É, uma outra pergunta que me foi passada lá, que foi colocada para mim, é isso aqui, ó. Qual o efetivo total e qual o efetivo presente? O CA precisava disso. Isso aqui foi na época do Capitão Vale, não foi na época da Capitão Íris, não. Na época que o colega, que o chefe de turma não sabia como é que era, eu falei, como é que faz esse negócio aqui? Aí ele foi logo assim que começou o curso, né? A gente estava aprendendo, e ele me passou um rol de perguntas que deveriam ser feitas na apuração. Esse efetivo aqui, a gente acaba não puxando aqui para o dashboard, tá? Porque, na verdade, aqui nas alterações já vai entrar tudo aquilo que está faltando, entendeu? Então, assim, é, o chefe do CA, o comandante de companhia, ele consegue entrar aqui o tempo todo e entra, né, para poder verificar isso daqui, ó, apurado, presente e tal. Mas essas colunas, elas, não vou falar que elas são irrelevantes, senão não estariam aí. Mas, basicamente, é aqui na alteração que o chefe que o comandante de companhia vai conseguir ver tudo que está acontecendo. Então, por aqui, acaba sendo uma redundância, mas beleza, vamos manter, tá? Aqui, ó, qual efetivo total? E a outra pergunta, qual efetivo presente? Vamos voltar lá, aqui, ó, no maisinho, para criar mais uma pergunta embaixo. Qual efetivo total? Aí, vou colocar aqui uma pergunta, resposta curta, e ali ele vai colocar. Vamos no outro. Qual é o efetivo presente? Mesma coisa, resposta obrigatória. Ó, repara que está todos eles aqui com o asterisco, tá vendo? Ó, depois aqui, ó, esse deixa em branco era perguntas que eram redundantes. Falei aqui para vocês aqui um pouco antes no vídeo aí que eu preferi deixar em branco do que alterar a estrutura do banco de dados. E aqui sim, quais as alterações? Aí vamos voltar lá. Nessa aqui, ó, na última, quais as alterações? Aqui a gente, olha que maneiro, quais as alterações, o Google automaticamente já optou aqui, ó, por texto de resposta longa. Aí, ó, ele já colocou aqui, ó, não é mais resposta curta, parágrafo. Que bacana, cara. Porra, é muito legal trabalhar com uma ferramenta boa dessa. E aí, basicamente, ele já está pronto. Mas, como ele ainda não foi utilizado, aqui você tem a aba pergunta, resposta, configuração. Se você vier em resposta, não tem nada aqui, ó, zero resposta, porque ninguém respondeu nada ainda, beleza? E aí, quando alguém responde alguma coisa, peraí, ele cria uma planilha, tá vendo? Quando alguém responde, a primeira resposta do formulário automaticamente já vai criar a planilha. E aqui a gente configura a planilha, tá? Ó, vamos lá, vamos conferir as perguntas. Ó, número interno, apenas seu nome de escala, data, hora, pelotão você está apurando, efetivo total, efetivo presente e quais as alterações. Beleza? Vamos lá, beleza. Se eu fechar esse cara aqui, ó, fechei. Onde que está esse cara? É só a gente entrar lá no drive do CFO, lembra? Aqui, ó, CFO. A gente está lá dentro de componente de companhia, arquivo sensível, formulário, apuração diária. Esse cara está aqui dentro. Ué, mas cadê o banco de dados que não está aqui? A hora que alguém responder, ou então que eu clicar na opção de criar planilha, ele já vai criar. Olha ele aqui, ó. Vou abrir ele aqui.
no padrão azulzinho, tá vendo? Apurações diárias. Ele vai ficar mandando isso daí porque é agora que eu usei. Agora a gente vai começar a programar o formulário para criar algumas camadas de segurança. E eu vou explicar o porquê. Ó, quando chega aqui na parte de configurações, a gente tem algumas opções. Isso daqui de criar teste é aquela questão do professor na faculdade que cria uma prova online que você, quando você vai respondendo, no final já vem a pontuação, teste e tal. Não é o nosso caso aqui. Então, isso daqui para a gente vai ignorar. Quando a gente entra aqui ó, em resposta, gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas. Olha que bacana, ó, proteção, gente. Quando a gente fala em proteção, pô, é uma coisa que a gente não pode desperdiçar, né? Aí a gente clica aqui na setinha e a gente começa a ver quais são as camadas que podem existir aqui de proteção. Olha que bacana, que bacana, que bacana. Coletar endereço de e-mail. É interessante? Sim, é interessante. Por que isso? Porque a gente vai conseguir ver quem foi que botou a mão nesse link do formulário. Pô, eu estou falando que pode ter algum aluno mal intencionado? Pô, não estou falando isso, mas seguro morreu de velho. Então, assim, se alguém botar a mão nesse formulário indevidamente, automaticamente ele já vai sair coletando tudo. Então, isso aqui, ó, já é mais uma camada de segurança, beleza? Deixa todo formulário que vocês forem fazer, coloca isso daqui, ó, essa parte aqui de coletar endereço de e-mail, beleza? Vamos lá. Enviar aos participantes uma cópia das respostas. Gente, sempre. Por que, isso aqui sempre? Eu vou explicar por quê e vou mostrar como isso daqui se torna mais uma camada de segurança. O que acontece? Pode acontecer, não estou falando que é o caso, mas pode acontecer de um colega mal intencionado perder o prazo de responder alguma pesquisa, alguma enquete, alguma coisa que a gente coloca o tempo todo no pelotão. Várias coisas a gente coloca lá. E aí, às vezes, o colega, vamos supor, tá? Por hipótese, tá? Não estou falando nada que aconteceu, não. O colega deu mole e perdeu o prazo. E aí ele fala assim: não, mas eu enviei, eu já, porra, já cliquei lá no formulário, já enviei e tal, porra. E olha, esse atraso do colega acabou trazendo um embaraço administrativo e o colega dependia de ter feito aquilo ali, pô, e o desgramado do aluno não respondeu. E o aluno vai falar assim, porra, não, mas eu respondi, cara, eu respondi, ué, mas aí o administrador vai falar assim, pô, você respondeu, pô, mas não está aparecendo aqui para mim, então alguma coisa está errada. Aí o que, que o aluno vai fazer, o mal intencionado? Vai jogar a culpa no sistema, ou então, porra, a internet estava ruim, ou o sistema de vocês está ruim. Pô, então o que, que a gente faz? Isso daqui, ó, quando você clica nessa opção aqui e marca a opção sempre, toda vez que o aluno clicar nesse formulário e botar a resposta de enviar, automaticamente vai chegar um e-mail para ele de confirmação de que ele entrou aqui, de que ele clicou nas respostas e que tudo que ele enviou está correto. Ou seja, isso daqui acaba se tornando um comprovante. E aí o que acontece? Se esse suposto aluno mal intencionado meter um caô, inventar uma mentira de que ele clicou no formulário, enviou a resposta sem ter enviado, é simples. É só chegar para ele e falar assim: faz o seguinte, envia para mim o comprovante de volta aí que você recebeu lá no teu e-mail lá. Ele vai ficar complicado, porque se ele estiver mentindo, esse comprovante não vai ter chegado para ele. Então, olha como é que isso daqui acaba se tornando uma camada de segurança. Vocês estão vendo como é que uma ferramenta simples faz um monte de camada de segurança e outras formas de auditoria? Então, assim, gente, segurança sempre, segurança, segurança. Vamos bater sempre nessa tecla. Segurança, 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 segurança. Porque isso daqui vai armazenar muita informação de vocês. Beleza? Beleza. Esse botãozinho aqui, ó, permitir edição das respostas. Gente, o que, que é isso daqui? Ó? Vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui eu estava utilizando quando eu estava elaborando a aba da ferramenta de vale de rancho. Ó, se vocês clicarem aqui no dashboard, vocês não vão ver a aba de rancho. Ó. Você tem apuração diária, deixa eu tirar aqui da câmera aqui.
Ó, você tem aqui apuração diária, você tem aqui FO positivo, FO negativo, ponto perdido por falta de aula, sanitarista, beleza, aqui, ó, você abre a aba, tu não tem. Mas se entrar aqui na aba de editor, aqui, ó, no meu caso, como eu que sou o administrador aqui, que sou o criador, e se eu clicar aqui, ó, eu tenho aqui duas abas anônimas, que é a aba do arranchamento e a aba do pernoite, tá vendo? Elas estão até aqui, mas eu ocultei porque elas não estão 100% ainda desenvolvidas, e em virtude aqui da nossa correria, do nosso tempo, talvez isso daí nem seja utilizado por nós, beleza? Então, ó, eu vou explicar como que essa opção aqui de marcar, permitir edição de resposta pode ser bacana. Olha só, vamos supor que o colega tenha se arranchado pelo formulário. Ao invés de ficar o chefe de pelotão todo dia, imagina o chefe de turma, cara, aquilo é um saco. O cara tem que correr o pelotão inteiro de cabo a rabo procurando. Você vai fazer qual tipo de refeição? De jejum, café da manhã, almoço, janta, ceia. Porra, caraca, imagina o cara fazer 5 controles para 100 alunos. Por dia o cara vai ter que fazer 500 anotações. Gente, e é papel, pelo amor de Deus, século XXI, acabou. Então, assim, o aluno, ele tem um prazo, sei lá, de 72 horas de antecedência para tirar o nome dele da etapa de rancho, sem ele ter que abrir um SEI para poder retirar. Bom, como é que ele faz? Se ele fez o arranchamento dele da semana toda, como esse formulário aqui está permitindo a edição de resposta, permite que ele volte lá no formulário e retire o arranchamento dele em até 72 horas antes do prazo limite de fechar. Isso é bacana. Isso é bacana. Outra coisa aqui, mas não é o caso aqui da apuração diária, tá? A apuração diária aqui é o seguinte: o chefe de turma lançou a apuração, perdeu, lançou, está lançado. Por quê que lançou, está lançado? Justamente para evitar de que qualquer informação do banco de dados seja alterada nesse caso aqui. Porque isso daqui é relevante. Isso daqui garante a lisura e evita que algum aluno mal intencionado possa apagar os dados ou informação de um outro aluno. De repente, algum aluno desastrado apague outra coisa. Então, eu deixo isso daqui desmarcado justamente para garantir mais uma camada de segurança aqui nessa planilha, que é de suma importância para vocês. Beleza? Isso daqui vocês devem usar para. Isso daqui, o P3, pelo menos lá nosso lá no QA, ele fica o dia inteiro olhando isso daqui. Ó. Ele fica o dia inteiro olhando isso daqui, porque em cima disso daqui é que lança ponto de aula perdido, o cara que sai para depor, o cara que sai para consulta médica, perdeu aula. E se o cara não lançar isso daqui, muitas das vezes vai ter algum colega com ponto menor do que o teu e que vai ficar com a nota no final de curso maior. Então, assim, essa transparência evita que essa disparidade aconteça, beleza? Então, mais uma camada de segurança. Eu estou falando de várias, tá, gente? Eu estou falando de várias. Estou, assim, bem beabá mesmo. Estou indo matador direto na veia. Embaixo vocês vão encontrar um curso teórico, beleza, do Google Forms, mas aqui eu estou matador na nossa prática, beleza? Então, o nosso formulário já foi criado, agora aqui eu estou colocando camada de segurança nele. Outra coisa aqui, limitar a uma resposta? Sim, sim. O cara aqui, ele respondeu, está respondido. Não, limitar uma resposta, não. Perdão. Você pode fazer isso, limitar a uma resposta. Mas nesse caso aqui, o que, que pode acontecer? Isso já aconteceu com a gente. Eu tive até que desmarcar isso daqui e vou explicar por quê. O que, que acontecia? Lá no comecinho, quando os colegas estavam pegando a engrenagem, como funcionava isso daí, acontecia deles é, escreverem aqui uma alteração equivocada, seja por um número de RG ou por uma informação errônea que depois teria que ser colocada e tal, e aí é, o cara não tinha mais como enviar aquela resposta ali. Só que o chefe de turma, ele é chefe durante uma semana. Lá no QA é assim, ele é chefe de turma durante uma semana. Virou a semana, é outro chefe de turma. Então, ao longo da semana, o chefe de turma vai utilizar esse formulário, entendeu? E ele vai utilizando. Se colocar para enviar uma única resposta, ele só vai enviar a alteração segunda-feira, 7h40 da manhã, acabou, não envia mais.
Então tem que estar desmarcado para ele enviar quantas vezes ele quiser. Se ele tiver que consertar algum lançamento que ele fez equivocado, ele vai lá e escreve todos os dados novamente, e aqui nas alterações ele vai começar com a palavra errata. No lançamento anterior, onde lia-se a informação tal, leia-se tal, 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 tal. Isso é mais uma camada de segurança e auditoria, beleza? Então, isso aqui vai ficar desmarcado. Isso daqui é o comprovante dele, isso daqui é o coletar o e-mail, beleza? Vamos continuar aqui. Apresentação. Mostrar a barra de progresso, vou deixar marcado, porque o aluno ele vai poder acompanhar em tempo real se tudo aquilo que ele preencheu já está chegando próximo do fim e se está beleza. Embaralhar a ordem da pergunta, eu não sou maluco de fazer isso daqui, porque, porra, deixa a sequência da pergunta que tem que ser. Imagina, não vou nem mexer isso aqui. É, quando o aluno preencher o formulário direitinho, vai chegar essa mensagem aqui, ó, sua resposta foi registrada, mensagem de confirmação, vou deixar marcado, beleza? Ver resumo dos resultados. Nesse caso aqui, eu vou deixar desmarcado, tá? Porque fica muito legalzinho quando tem uma, duas. Agora, quando chega em 50 mil linhas, aí o negócio, entendeu? Desativar salvamento automático para todos os participantes. Não, vou deixar de marcar. Padrões. Aqui. Coletar e-mail por padrão. Tem formulário que sim, tem alguns que não. Mais para frente eu vou explicar. Então, eu vou deixar isso daqui desmarcado, porque se eu marcar esse cara aqui, ele vai marcar para todos os próximos formulários que eu for fazer, entendeu? E não precisa, porque aqui ó, eu já coloquei que ele vai coletar o endereço de e-mail. Então, como eu já marquei aqui, para que eu vou marcar de novo ele aqui embaixo? Entendeu? Esse cara aqui é para salvar para os próximos que virão, e eu não vou utilizar isso daí. Configuração do tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Pô, gente, lembra que eu falei com vocês que aqui, ó, eu poderia escolher se eu queria que ela fosse obrigatória ou não? Então, pô, eu não vou mexer naquilo lá se aqui eu tenho a opção de escolher o que é e o que não é. Eu até expliquei para vocês com relação àquela parte da comissão de festa, beleza? Então, ó, ele está configuradinho aqui, já está com as camadas de segurança. O que está faltando agora? Está faltando aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Ele está aqui, tá? Ele está aqui guardado. O que está faltando agora? Está faltando efetivamente a criação do banco de dados, que vai ser o Google Sheets, que vai armazenar as 219 mil linhas de vocês, tá? E aí, como é que eu faço para criar esse cara? Eu venho aqui na opção Respostas, e aí eu venho aqui nesse ícone aqui, ó, Criar planilha. Vou clicar nele, criar uma nova planilha chamada Apurações Diárias de Respostas, criar, e aí se a gente voltar lá nele, ó, a planilha está sendo criada, já está aqui, ó, a planilha de vocês, diária aqui do CFO Fúria, vai ser o banco de dados de vocês aí para até o final do curso. Se você voltar lá, olha lá aqui, ó, ele não existia, agora ele já está aqui, criado, aqui, ó, 1h e 14 minutos, vamos conferir, ó, aqui, ó, 1h e 15 aqui no sistema, bateu, e ele está zerado aqui, 1 byte, que é só a criação, e o banco de dados aqui, de apurações diárias também, criado aqui bonitão, tudo agora, 1h e 12 minutos, que foi a última alteração que eu fiz nele, e 1h e 14, que foi a criação. E aí, você deve estar se perguntando assim, tá beleza, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas como é que eu, chefe de turma, vou ter acesso a essa planilha? Simples, vou explicar para vocês aqui. Quando você chega aqui na planilha, você tem a opção de enviar. E aí você pode enviar por endereço de e-mail, você pode enviar por link, você tem algumas alternativas. E aí, eu vou pegar esse link aqui, vou copiar e vou enviar vou colocar lá na descrição do grupo. Só que ele ainda facilita ainda mais a nossa vida. Se você clicar aqui nessa opção, ó, URL curto, ele tem um endereço de e-mail gigantesco, ele encurtou essa parada toda aqui, ó. Você copia, ó, copia, aí pode fechar. Esse link está salvo. Aí eu vou entrar aqui no WhatsApp Web,
para configurar só no computador, beleza? E aí você adiciona isso daí lá na descrição do grupo. Eu vou fazer aqui, ó, um WhatsApp Web. Deixa eu ver se esse cara aqui, se eu consigo colocar o meu Zap Web aqui para mostrar para vocês como que a gente faz aqui esses links na descrição do grupo. Ó, eu vou entrar aqui no nosso grupo, Mural. Tá demorando um pouquinho. Mas aqui pela câmera aqui, talvez eu consiga. Deixa eu ver aqui. Se eu pego aqui, ó. Ó, o nosso grupo aqui, Mural, ninguém consegue dos alunos, ninguém consegue postar nada lá, só o Estado Maior. Ou seja, aqui só entra informação relevante mesmo, conteúdo acadêmico, enfim. Ninguém consegue postar nada de algum. Ele é um Celotex mesmo, tá? Esse grupo Mural, pô, foi o grupo mais importante que nós conseguimos montar aqui na turma do CFO. É um grupo fechado, só os administradores conseguem colocar conteúdo de matéria que vem do CA, o QTS da semana e avisos importantes que vêm do corpo de alunos. Aí, ó, aqui em cima é a descrição do grupo, né? Quando clica aqui na descrição do grupo, ó, quando clica aqui na descrição do grupo, você tem aqui tudo aquilo que você pode adicionar, né? Só que aqui, ó, no nosso caso, deixa eu fechar esse cara aqui, ó. Aí você vem aqui embaixo aqui. Se eu quiser colocar aquele link lá, é só eu dar um enter e editar aqui embaixo e esse cara aqui, beleza? Aqui, ó. Aqui a gente tem um link de acesso para o nosso Drive e aqui é a transparência, que na verdade é o dashboard, que é isso daqui, tá? A gente consegue acessar lá direto pela descrição do grupo. E é assim que vai acontecer. O P1, o que, que ele faz? O P1 ele tem um grupo chamado chefe de turma da semana. Aí o que, que o P1 faz? Ele pega os dois chefes de turma, acrescenta no grupo e no grupo já vai estar o link lá na descrição, entendeu? Esse link aqui, ó, da apuração, ele não fica na mão de todo mundo, não. Os nossos alunos lá, eles nem sabem que tem esse link. Esse link fica na mão do P1 dentro do grupo do P1. O P1 criou um grupo só entre ele e, no caso, é o P1 e os dois chefes de turma. E quando entra lá, ele já explica. Ó, meus amigos, a regra da apuração de chefes de turma é esse. Aí ele vai lá no nosso Drive, ele entra naquelas pastinhas de tutoriais dos alunos. Ó, tá tudo aqui, ó, para depois você não falar que eu não te avisei. Porque senão daqui a pouco o chefe de turma faz alguma besteira lá, ainda vai querer jogar na conta de alguém. Então o P1 é uma forma dele se resguardar, mais uma camada de segurança. Lembra que eu falei? Vamos bater em cima disso. Segurança. É em cima disso daí. E aí, em cima daquele grupo ali, quando o cara clica na descrição do grupo, vai estar esse link curtinho que foi gerado aqui dentro. Ó. Aqui, link, URL curto, o P1 vai copiar isso daqui e vai colar lá no grupo da descrição lá do chefe de turma e acabou. Acabou, tirou o dele da reta. E aí o chefe de turma só tem os dois no grupo, eles que vão clicar ali e vão lançar alteração. Acabou. Acabou, é seguro. O restante dos outros alunos nem tem como clicar equivocadamente no link onde eles nem sabem onde estão, porque isso daí fica na mão do chefe de turma, entendeu? Supervisionado, orientado pelo P1. Beleza? Vamos agora pegar esse banco de dados novo de vocês aqui, que foi criado, e vamos ver se esse cara tem as 219 mil linhas que vocês precisam. Ó, se você pegar aqui na setinha e for descendo, você vai ver que o banco de dados ele criou com 100 linhas, 101 linhas. Então, ó, eu vou pegar esse cara aqui, eu não vou botar 219 mil aqui, porque fanfarronagem, vou botar 1 milhão, ó. 1 milhão de linhas. E vou clicar em adicionar mais. Ah, tá, está acima do limite, que é de 1000 em 1000.
Vamos tentar aqui 10 mil. 100 mil, vamos ver se ele vai. 100 mil. Pronto, 100 mil linhas, beleza? Adicionou 100 mil linhas. Eu vou adicionar mais 100 mil linhas. Ó, já mudou aqui, tá vendo? Então ele já está com 200.101. Eu vou adicionar mais 100 mil linhas. Tá vendo? 300 mil linhas. Que aí já fica com folga sobrando para os 2 anos de CFO de vocês. Então vocês já têm, na prática, não é em tese, já tem aqui na prática, um banco de dados de apuração para mais de 2 anos de CFO, porque 2 anos de CFO, os 730 dias com uma turma de 100 alunos, você vai gastar, pela nossa matemática aí, 219 mil linhas que tem que ter reservada, aprovisionada. Então, o banco de dados de vocês aqui, ó, se vocês repararem aqui embaixo, aqui, ó, já está com 300.101 linhas. Então, gente, tem aprovisionamento, espaço sobrando aí, muita coisa. Beleza? Deixa eu desconectar aqui o Zap Web. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar como que o dashboard ele entra no Drive e captura o banco de dados para poder trazer para cá e fazer essa configuração. Tá beleza, gente? Basicamente o vídeo é esse aí, já deve estar longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Um bom feriado para vocês aí e até o próximo vídeo. Grande abraço.